do Sul e é advogada da Débora Rodrigues. Você sabe quem é a Débora Rodrigues? Pois é, durante os protestos do dia 8 de janeiro de 2023, em Brasília, Débora Rodrigues teve sua vida mudada. Ela foi quem pichou aquela frase "perdeu o mané" com um batom na Estátua da Justiça, lá em Brasília, e foi incluída em um grupo de acusados por tentativa de golpe de Estado. A frase seria referência a uma fala do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, dita a um cidadão que o questionou em Nova York em novembro de 2022. E o ministro, na época, bem rapidinho, só falou isso: perdeu o mané. 2 ministros do STF votaram em março, agora há poucos dias, para manter a prisão por 14 anos da Débora Rodrigues, pelo que intitulam de golpe de Estado e outras acusações, como tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, dano qualificado, associação criminosa armada e deterioração do patrimônio tombado. Essa estátua vandalizada, que foi pichada com batom, uma obra de entre 2 a 3 milhões de reais, é considerada um símbolo do poder judiciário brasileiro. Débora já escreveu uma carta pedindo desculpas e afirmando desconhecer a importância da obra. Pois bem, doutora Taniele, esse caso da Débora, né, como chegou até a senhora essa situação e a defesa que a senhora está fazendo a moradora de São Paulo, né? Bom dia, seja bem-vinda ao Jornal da 105. Bom dia, Thaline, bom dia, Gustavo, bom dia, Luiz, bom dia, ouvintes da Rádio 105. Eu defendo aí mais de uma centena, né, de réus do 8 de janeiro. Poxa. E hoje são aproximadamente mais de 200 réus, né? E todos eles Sim. praticamente ou estão com as mesmas acusações da Débora, né, que seriam dos executores, ou então seriam dos incitadores referente aos QGs, né? A gente tem aí alguns outros núcleos que eles dividiram, né, os réus do 8 de janeiro em 4 grupos, né? Os incitadores, os organizadores, os financiadores, né, e os executores, no caso, né? E a Débora está no grupo dos executores, que é as acusações aí mais gravosas. Dr. Hélio Júnior, né, de Brasília. Com um batom na mão. Com um batom na mão, né? E ele assumiu o caso, como a gente conheceu aí, a gente vai compartilhando, né, as informações, até porque todas as acusações são idênticas, né? Então, todos os réus jogados em uma única vala, sem individualização, sem respeito ao devido processo legal. E ele me convidou para fazer a defesa da Débora com ele. Nós estamos aí na luta para tentar, né, individualizar as condutas da Débora, até porque ela não é crime de vandalismo, né? É um crime de pichação, ainda que seja aí incluso, né, nessa lei de crimes ambientais, só que a pichação e o vandalismo, eles são tipos diferentes, né? E ela não vandalizou, ela pichou. Ela não quebrou, não depredou, não causou dano irreversível nem nada. Ela apenas escreveu, transcreveu ali uma fala, como você muito bem já falou aqui anteriormente. Ela só não finalizou essa frase, né? Porque perdeu o mané, não a mola. Então, ela apenas fez aí o perdeu o mané. E uma coisa que vocês não conhecem, até porque o processo dela é sigiloso. Mas a ideia não foi da Débora. Já existia uma pessoa pichando na estátua. E essa pessoa apenas pediu ajuda para ela. Falou, olha, minha letra é muito feia, me ajuda aqui. Finaliza para mim. E a Débora subiu e finalizou a frase do perdeu o mané. E hoje ela está aí com 2 votos de condenação para 14 anos, né, de prisão. Se eu não me engano, foi em 2017 que a mesma estátua foi pichada também. Em 2016. 16, fizeram referência ali, me parece, ao aborto, né? Picharam uma linha de sangue assim saindo das pernas da estátua e aquele pessoal lá está respondendo também, foi preso, condenado a 14 anos também? Pelo que nós sabemos, não foi a primeira vez, né? Foram pois várias vezes que essa mesma estátua é pichada, né? Inclusive tem até imagens onde até cercaram ela já, né? Houve épocas que ela estava cercada, grades, porque é um monumento público, gente. Né? Não é algo intocável. Sim. Né? Hoje você vê ali no voto do ministro, ele mensura ali, ele coloca uma condenação mensurando valores, valorando a estátua. Sim. 2, 3 milhões. Mas e a vida da Débora? Né? A Débora é primária, tem 2 filhos menores em casa, tem endereço fixo, ocupação lícita, a menina não cometeu nenhum crime na vida dela.
ela está presa preventivamente há mais de 2 anos. Isso nunca aconteceu no nosso país. Que caso que você lembra, o que os ouvintes lembram, de que uma mulher primária com 2 crianças, 2 filhos menores em casa, 6 anos e 8 anos, hoje os meninos estão com 8 e 10 anos, né? Porque já se passaram mais de 2 anos, que uma mulher ficou presa tanto tempo assim, preventivamente. Não existe. Né? Não foi um crime cometido com grave ameaça, nem a pessoa, nada. Para mim é algo assim inadmissível, é inédito, para mim inadmissível, e demonstra uma perversidade extrema, como que o STF tem tratado os casos do 8 de janeiro e os réus do 8 de janeiro também. Como trabalhar na defesa, né? Já tem 2 votos aí para manter a prisão e a condenação por 14 anos. Quais são as estratégias aí para tentar, pelo menos, amenizar essa pena, né? Se não conseguir a liberdade dela. E agora teve pedido de vista, né? Agora também. Pois é, né? Isso. Existe o pedido de vistas aí pelo ministro Luiz Fux. Assim, mas enquanto isso a situação vai se ficando cada vez mais complicada para ela, porque ela está presa. Ela está presa onde, doutora? Ela está presa em Rio Claro. Rio Claro, São Paulo. Gente, o que acontece? A Débora, ainda que seja mantida, né, que seja confirmada, no caso, essa condenação de 14 anos, sendo 12 anos e 6 meses em regime fechado, né, de reclusão, o que acontece? Existe aí na LEP, na Lei de Execução Penal, os prazos de progressão. E a Débora, por ela ser mãe aí de 2 crianças menores, a progressão da Débora seria de 1/8. Tá? Nós temos aí uma alteração na lei de 2018 que prevê que para mães, né, ou mulheres responsáveis por crianças menores aí, ou incapazes, é 1/8. Então ela já está há 2 anos. Se for mantida a condenação, aí 12 anos e 6 meses em regime fechado, a Débora já faz jus, porque seria 21 meses, ela já está presa há 24 meses. O pedido de vistas com relação ao ministro Luiz Fux, aí, esse pedido de vista, ele pode demorar até 90 dias para voltar para o plenário, porque o julgamento ele foi suspenso, foi retirado de pauta, diferente do que aconteceu com a Carla Zambelli agora, que os ministros, mesmo com o pedido de vista, eles continuaram votando. A Débora não, foi retirado de pauta, foi suspenso. Nós entramos com pedido imediatamente de revogação de prisão preventiva, até porque já a manter a Débora presa, inclusive neste momento, tá, em regime fechado, é uma ilegalidade, e isso configura tortura, tá? Tortura, ela já faz jus, né, a progressão de regime. Nós sabemos que, com relação aos réus do 8 de janeiro, a questão da detração penal não funciona. Não é considerado o tempo que eles ficam com tornozeleira eletrônica, com esse recolhimento domiciliar que eles são obrigados, né, o pessoal que responde aos crimes menos gravosos aí, eles têm recolhimento domiciliar noturno e finais de semana e usam tornozeleira eletrônica. Não pode usar rede social, não pode comunicar com outros réus, retenção de passaporte e tudo mais. Só que quando vem a condenação, lá na execução penal, quando vem o atestado de pena, isso o STF não contabiliza na detração penal. Coisa que a gente, nos outros processos aqui de qualquer outro réu, a gente consegue, né? A detração penal diminui isso com relação à pena. Por quê? Está cumprindo. Para mim, a tornozeleira eletrônica, você não pode sair da comarca, você tem um raio para ficar, recolhimento domiciliar, noturno e finais de semana, e as outras cautelares, isso deve sim ser descontado a pena deles, tá? Enfim, mas para os réus do 8 de janeiro isso não funciona também. O que lhe parece toda essa situação aí do 8 de janeiro, então, por parte principalmente do STF? É um julgamento político, são processos políticos, não existe julgamento jurídico, tá? Não, julgamento político, eivado contaminado pela ideologia, principalmente do ministro relator e dos demais ministros, porque eles foram nomeados aí, né, por opositores políticos desses réus. Inclusive, se vocês forem olhar todos os ministros que votam contrário aos réus, eles foram indicados aí pela Dilma Rousseff, pelo próprio ministro Lula. Agora nós temos um ministro que era o ministro da Justiça, que fala que assistiu da janela, né, a invasão, que ficou assistindo da janela a invasão. Um ministro que no dia 7 de janeiro, ele deu uma entrevista dizendo que a segurança estava reforçada e tudo mais. E depois de tudo isso, ele várias vezes veio à mídia externando a opinião pessoal dele com relação aos réus. E hoje ele é ministro do STF, ele julga esses réus. Então, se isso não for político, se isso não demonstrar
imparcialidade, né? No caso, parcialidade, né? Sim. Parcialidade por parte deles. E os votos são votos ideológicos, gente. Não são votos jurídicos, são votos ideológicos, né? Da onde que você considerar uma pichação de um batom, aí uma tentativa de golpe de Estado, você considerar uma associação criminosa armada, que arma? Um batom? Não pois foi, é. não, gente, assim, não é só questão do batom. Com os réus do 8 de janeiro, não foram apreendidas nenhuma arma. Não foi apreendido revólver, não foi nenhuma arma de fogo. As armas que falam são pedras portuguesas retiradas de calçada, bolas de gude, estilingue, 4, 5 garrafas de 600 ml de líquido, que segundo a Polícia Federal são líquidos inflamáveis, e gasolina ou álcool, pedaços de pau. Não existe arma, gente. Então, A invasão ocorreu, né? A invasão Os ocorreu, atos a ali... depredação ocorreu. Fato esse que já ocorreu dezenas de Sim. vezes, inclusive em 2017, né? Quando a esquerda não aceitou o impeachment da Dilma, né? E o Michel Temer, como presidente legítimo, eles não aceitaram. Eles invadiram, eles depredaram, eles colocaram fogo, eles atacaram os policiais. Os policiais foram hospitalizados, mas isso não aconteceu com eles, porque vivíamos uma democracia, né? E hoje as pessoas falam em democracia, mas que democracia é essa? Né? Que as pessoas que foi chancelado, essas pessoas continuarem acampadas em frente aos QGs por mais de 67 dias, ficaram 67 dias lá em frente aos QGs, nota das Forças Armadas, que era constitucional, era um direito de manifestação. Que democracia é essa? Que essas pessoas foram permitidas, né, a manifestarem por mais de 67 dias, e hoje essas mesmas pessoas, não só as do dia 8, mas as que foram presas no QG, elas respondem, estão sendo condenadas por crime de associação, né, criminosa, e incitação. Então, aonde que isso é jurídico? Isso não é jurídico, isso é político. Doutora Daniele, a senhora tem conhecimento ou defende mais alguém aqui de Jaraguá do Sul nesse processo todo do 8 de janeiro? Aqui de Jaraguá do Sul eu defendo 3 pessoas, né? O pastor Osiel Santos, que já foi condenado aí a 14 anos de prisão. Está preso? Não, ele está exilado, né? Ele ficou 11 meses preso, aí veio a condenação. Os recursos eles são limitados e são julgados pelo próprio ministro relator, pelo próprio Alexandre de Moraes. O primeiro voto de condenação é dele e a análise dos recursos é dele. Ele não recebe nada, gente. Ele não recebe nenhum recurso. E quando o pastor Osiel viu que não teria como reverter o caso dele, até porque nenhum recurso conseguiu reverter qualquer condenação ou diminuir a pena ou nada, ele optou por pedir asilo aí, político em um outro país. E nós temos o senhor da Genor Pizeta, que é aqui de Jaraguá do Sul, que também foi condenado por estar em frente ao QG em Brasília. Está usando tornozeleira eletrônica há mais de 2 anos aí, está condenado. Temos o seu Sérgio Minatti, aqui de Jaraguá do Sul. E existem, aqui em Jaraguá são dezenas de réus, mas eu defendo só esses 3. E na nossa região aqui são centenas de réus. Centenas de réus aqui da região? Centenas de réus. Porque só que de Joinville, com pessoas de Jaraguá do Sul, saíram 3 ônibus. Mas nós temos ônibus de Rio do Sul, Blumenau, nós temos ônibus de Gaspar, nós temos ônibus de Itajaí, enfim, são centenas de réus aqui da nossa região. Bem, doutora, nós agradecemos a sua entrevista aqui no Jornal da 105, né? Foi muito bom